E aí galera, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, vou gravar aqui um videozinho já para explicar o nosso primeiro conteúdo. Eu não coloquei o cabeçalho ali porque eu já fiz a apresentação lá naquele videozinho em que eu andava, circulava pela sala. À medida que eu fui apresentando, eu me retiro um pouquinho para vocês visualizarem o que está ali na lousa. Primeiramente, quando vocês abrirem o material de língua portuguesa, vocês vão perceber que o primeiro conteúdo faz uma relação com o que vocês estudaram no ano passado, quando ainda estavam no segundo ano. O que vocês viram lá? Vocês viram algumas ideias, alguns conceitos relacionados à leitura, vejam aqui, leitura, interpretação e compreensão textual, beleza? Quer dizer o seguinte, que quando vamos estudar linguagem especial, nós precisamos entender qual é a dinamicidade que envolve esses termos aqui. Nós, enquanto seres humanos, enquanto usuários da linguagem, desenvolvemos o processo de leitura, né? Esse processo se dá de diferentes formas, nós fazemos desde a leitura visual até aquela leitura racional, que é a que o professor de língua portuguesa tanto cobra de vocês, quando vocês são levados a questionar as coisas, quando vocês são levados a refletir, quando vocês são levados a interpretar informações. Aqui vocês vão observar o seguinte, que esses processos são colocados a respeito do que a gente chama de texto. Professor, o que é texto? Texto, gente, é aquela unidade sociocomunicativa dotada de sentido. O que é isso? Quer dizer que texto é o resultado das nossas interações linguísticas, é aquilo que produz sentido a ponto de o outro interpretar informações, por exemplo. E isso pode ser chamado de texto. A gente sabe que os textos estão na nossa vida de diferentes formas. Nós temos textos verbais, não verbais. Vocês leem, interpretam, né, por exemplo, as minhas expressões faciais. Isso tudo faz parte desse processo de leitura e interpretação, né, compreensão a respeito de textos, né, não importa quais sejam esses textos. Vocês vão observar que eu apresentei aqui o seguinte, a palavrinha interação. Por quê? Quando nós desenvolvemos o processo de leitura, nós estamos interagindo com aquilo que nós chamamos de texto, né? A leitura nada mais seria do que o resultado da nossa interação com textos. E à medida que nós fazemos essa interação, nós podemos adquirir informações novas, né? Por quê? Porque nós estaríamos unindo o que nós já sabemos com um conhecimento, na verdade nós estaríamos unindo um conhecimento que nós já temos, que é o conhecimento prévio, com informações novas, né? Isso foi bem falado no ano passado. Aqui eu coloquei o seguinte, conhecimento prévio. Por quê? Todo ser humano tem um conhecimento prévio. A partir do momento que vocês chegam à sala de aula para estudar, vocês já trouxeram um monte desse conhecimento, e quando vocês vão desenvolver o processo de leitura, vocês estão unindo esse conhecimento de mundo que vocês têm com algo novo que se apresenta ali em um texto escrito ou não verbal. E a partir disso, nós vamos observar que todo texto, a depender do olhar, ele tem uma intenção comunicativa. Professor, o que seria essa intenção comunicativa? Nesse exato momento eu estou produzindo textos com uma intenção. A minha intenção é informar vocês, a minha intenção é expor conhecimentos a vocês, né? Conhecimentos linguísticos, para que vocês entendam o processo de leitura, de compreensão, interpretação, entre outros detalhes. Vejam bem que, a depender dessa intenção comunicativa, eu tenho que considerar o contexto. O que seria o contexto? É uma palavrinha super importante e que eu vou dizer sempre nas minhas aulas. Contexto nada mais é do que eu considerar a situação em que eu estou produzindo um texto, né? Seja ele verbal ou não verbal. Muito do que a gente produz de sentido vai depender do contexto em que eu estou. Uma boa ideia para vocês lembrarem disso é quando eu penso na ironia. Nossa, fulano é tão educado. A depender de como eu pronuncio isso, da situação, vocês vão entender que eu disse isso de um modo a ser irônico.
proporcionada a depender do contexto em que eu estou, da maneira como eu projeto isso, vai depender dos meus interlocutores, talvez. Tudo isso vai envolver o que eu acabo de mencionar, né? Leitura, compreensão, interpretação textual. É óbvio que quando nós pensamos aí nos textos orais e nos textos escritos, nós vamos considerar alguns fatores de uma forma diferente, né? A condição de produção desses textos é diferente um do outro. E a partir disso daqui, vocês vão chegar ao nosso conteúdo base. Qual é o nosso conteúdo base? O gênero conto. Professor, por que nós, alunos de ensino médio, vamos trabalhar com o gênero conto? Além de estar ali na matriz curricular de vocês, é importante eu alinhar isso tudo aqui. À medida que eu já sei o que é o processo de leitura, compreensão e interpretação de texto, nós vamos supor, né, nós como professores e vocês como alunos, que esse processo é interessante para as nossas vivências, né, para as nossas relações sociais. Nós precisamos interpretar textos, né? Aí o que acontece? Vamos começar a fazer isso por um gênero talvez mais fácil, que é o gênero conto. Coloquei aqui para vocês o seguinte: narrativas. Lembrando que eu já estou usando as estratégias dos mapinhas, pegar ali as palavras-chave para eu entender o conteúdo, né? Eu selecionei aqui o que eu considerei mais importante. Conto, associei a palavra narrativas. O que vocês vão observar? Que os contos são textos narrativos, né? Fulano de tal desceu a ladeira, capotou de bicicleta. O que eu estou fazendo? Eu estou narrando, eu estou relatando, eu estou contando. Isso pode fazer parte do gênero conto, né? Que é uma narrativa, é um texto com características mais curtas do que um romance, tá, gente? O romance pode ser uma grande narrativa, o conto não, o conto pode ser um texto curto, né? Tanto que hoje nós temos até mini contos, textinhos de 2 linhas. Mas vamos voltar aqui à ideia. Por que são narrativas? Porque eu estou relatando, eu estou contando, essa é a ideia, tá? Isso está associado à palavra oral, porque inicialmente, né, as sociedades contavam histórias, contavam narrativas que eram compartilhadas de geração a geração. Quando eu penso nos mitos, quando eu penso nas lendas, são textos, alguns deles com características de contos, que chegaram até nós de que maneira? Através da oralidade, né? Lá no início, nos primórdios, a galera não tinha aí a prática da escrita da forma como a gente tem hoje, para chegar aí e compartilhar com outras gerações. Então eles faziam isso de uma maneira oralizada. Pois bem, o conto chegou à nossa atualidade. Hoje nós temos contos variados, contos fantásticos, contos de terror, os mini contos que são agora uma tendência para vocês trabalharem aí com poucas palavras. E além disso, nós temos que entender que os contos podem ser textos fictícios. Eu posso mexer na imaginação, tanto que é um gênero muito literário, ele é muito encontrado ali dentro da literatura. E nós temos contos reais, isso vai depender do poder de criação, né, da organização de quem vai fazer esse texto. Outras informações importantes, nós temos que pensar aqui nos elementos do conto. O que são os elementos do conto? São aqueles itens que fazem parte dessa produção textual, tá? Isso vale inclusive para quem quiser produzir um conto. Isso é importante para você considerar a interpretação do conto, considerar de que maneira esses elementos dialogam dentro da estrutura do conto, entre outros detalhes. Vamos observar aqui o seguinte: personagens. Gente, se é um texto narrativo, né, vamos supor que eles têm movimento, é um texto em movimento, né? É óbvio que ele pode ser uma narrativa de um passado e tudo mais, que é o mais comum de você encontrar num conto, mas ele vai envolver personagens, são aqueles seres que se movimentam dentro do conto, que vão dar vida ao enredo, né? Eu posso envolver poucos personagens, em especial porque eu conto a narrativa curta, né, relativamente curta.
Então você não vai envolver muitos personagens, a depender desse conto. Talvez um, talvez três, isso depende, né? Até porque é um gênero que é mais flexível, você pode fazer adaptações, você pode brincar com o poder de criação. Nós temos aí narrador. Eu vou ser o narrador agora. Lá no ano de 2000, a jovem Patrícia andava pelas ruas da cidade. O que eu estou fazendo? Eu estou narrando. Quando eu narro, quando eu relato, eu posso fazer isso de três formas. Nós temos o narrador personagem. O que é o narrador personagem? É aquele que conta e participa da história ao mesmo tempo. Nós temos o narrador observador. Vamos supor que eu sou uma câmera, eu vou só observar, eu vou contar aquela história pelo meu olhar de observador. E nós temos o narrador onisciente. O onisciente é aquele que tudo vê. Ele analisa o psicológico do personagem, ele sabe das emoções daquele personagem, podem ser essas emoções tristes ou não, vai depender aí. É como se ele estivesse mergulhado no interior, tá, gente, desse personagem, tá? Ficam aí os três tipos. Aqui nós temos o tempo. O que é o tempo? O tempo fácil de vocês entenderem. Nós temos o cronológico, que é contado aí pelo relógio. Eu não estou com o relógio, mas estou apontando aqui. E nós temos o psicológico. O psicológico é quando considera aí realmente o psíquico, naquele tempo das memórias, vamos dizer assim, dos personagens do conto. Aqui nós temos o espaço. O espaço nada mais é do que o ambiente em que é relatada, contada essa história ou narrativa. E por último, aliás, quase por último, nós temos o enredo. O enredo é a história em si. Isso vai depender também do poder de criação do autor, né? Qual é o enredo? É um conto fictício? É um conto de terror? Qual é de fato o assunto, a abordagem desse seu conto? E aqui nós temos o conflito. Conflito é aquela história, né, que às vezes prende. Talvez, se for um conto de terror, vai ter um ponto alto ali que desencadeia aqueles acontecimentos. Você tem que perceber que o conflito, vamos dizer, que é o ponto alto desse conto, tá? E à medida que nós vemos aqui os elementos, é importante nós considerarmos a estrutura do conto. Algo bem simplório. O que acontece? Nós temos, em primeiro momento, a introdução. Quando eu falo de conto, galera, a introdução vai ter o poder de quê? Se é aquele parágrafo ali introdutório, em que você vai apresentar os personagens, tá? Você vai contextualizar aquela história para que seu leitor comece a leitura e entenda, né, como que aquilo se inicia de fato. Como que vai ser o processo, talvez você apresente o espaço, se o personagem tiver nome, você dá nome a eles, vai depender. Desenvolvimento é aquilo que vem depois da introdução, quando você começa a apresentar de fato o enredo, né? Você vai desenvolvendo a sua história narrativa. E nós temos aqui, eu acrescentei o clímax, que seria o seguinte: à medida que você desenvolve, que você apresenta o enredo, você vai ter aquele clímax que é o ponto mais alto da história, é aquilo que vai prender a atenção do leitor ao máximo, de um modo que ele vai querer chegar ao fim para entender o que vai acontecer ali no final, certo? É isso que é o clímax. Nossa, o que vai acontecer com a personagem quando ela chegou naquele local escuro? Fica aí a interrogação. E por último, nós temos a conclusão, que você vai dar um desenrolar para esse ponto, né? O que aconteceu de fato? Como que essa história se encerra? Fica aí a estrutura para vocês pensarem. E à medida que vocês assistirem esse vídeo, entenderem um pouquinho do conto, vocês vão encontrar no material de língua portuguesa alguns contos que vão servir de exemplo para vocês e ao mesmo tempo vai levar vocês a um processo de leitura, interpretação e compreensão textual. Então considere as pistas textuais, considere o que está sendo pedido, analise os elementos, pense na estrutura para que você consiga interpretar as ideias
ideias que estão, às vezes, superficialmente no texto, seria pensar na compreensão, né? Aquilo que está ali, às vezes, visível no texto, e pense também naquilo que pode ser, de fato, proporcionado pela interpretação, que é quando você tem que mergulhar no texto, trabalhar com raciocínios e outras ideias relevantes. Até o próximo vídeo, gente!